Alô você, nosso seguidor, nosso querido seguidor que nos prestigia com a sua audiência, no nosso canal Lister Channel e no nosso podcast Rogai por Nós. Hoje mais uma edição trazendo assunto relevante que é a segurança pública do nosso estado, nosso querido estado do Rio de Janeiro. E eu queria dividir a tela com uma pessoa importantíssima como a marcha inexorável do tempo, nosso querido Carlos Bianchini. Oh, meu querido Lister, é uma importância muito grande esse momento, porque nós vamos falar de segurança pública e precisamos ter uma austeridade muito grande, porque o assunto é muito relevante. É um prazer estarmos juntos. Se bem que é relevante porque trata das nossas famílias. O tema segurança pública tem muito apelo, porque a cada dia ele se multiplica cada vez mais, né, Bianchini? É E por verdade. conta disso, nós precisamos de informação, informação relevante, conteúdos de qualidade. E por isso você, nosso seguidor, merece um conteúdo como o de hoje, tratando de um tema sensível. Por isso nós convidamos duas autoridades, o comissário de polícia, Daniel Gomes, que tem um histórico fantástico na área de segurança pública do nosso estado, e o doutor Samico, que é um inspetor de polícia e é uma pessoa extremamente valiosa, com informações riquíssimas que vai trazer para nós. Meus queridos professor Daniel Gomes e meu querido doutor Samico, rogai por nós. É um prazer estar aqui para poder trazer essa informação ao público, né? Eu que milito nessa área há 37 anos e venho vendo aí o momento que passamos, no passado, no presente e o que vamos projetar para o futuro. A satisfação está aqui. Doutor Samico. É um grande privilégio comparecer aqui nesse podcast, que é bastante conceituado, e para poder falar de um tema tão relevante, tão importante, que é a segurança pública, que aflige tanto nossos dias a dias das nossas famílias. À disposição. Obrigado. Perfeito. Eu quero deixar como lembrança do nosso canal duas canecas. É um brinde singelo, mas é dado de Ah, coração. então podemos beber água logo de É. saída. E agradecimento, Bianchini, pelos senhores disporem do seu tempo, que a gente sabe que as demandas são muito grandes, principalmente nesse momento que aflige a nossa população, são demandas diuturnas do cotidiano de vocês, enquanto representantes da segurança pública, e eu passo a palavra a uma autoridade, não na área de segurança, mas na área jornalística, que é o nosso querido Carlos Bianchini. É uma bondade. O Lister tem um coração imenso. Mas, amigos e amigas, hoje no nosso podcast temos o prazer de entrevistar esse comissário renomado e professor Daniel Gomes. Ele é membro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, exerce a função de comissário de polícia na DRACO e Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais do Rio de Janeiro. Militando há 37 anos, como ele disse já, na área de investigação de grandes crimes que em muito chocaram a sociedade fluminense. Daniel, é um prazer poder chamá-lo assim, é um dos profissionais, Lister, mais condecorados. No currículo do Dr. Daniel, há várias gratificações e dezenas de elogios. No exercício da função do Dr. Daniel, ele participou da elucidação de 250 crimes, que juntos somam penas de 1.000 anos de prisão. Caramba! Ele tem coisa para contar, hein? E o Beleza. doutor Samico, mesma coisa. Fica à vontade, Lister, é com você. Professor, se multiplica cada vez mais nossa honra, nosso privilégio de ter uma autoridade com seu currículo, né? Nós estamos falando de quase 40 anos de vida pública, né? E o servidor público, ele precisa ser um exemplo para a nossa sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história, que obviamente, como eu disse, tem um acervo muito grande para que você, nosso seguidor, possa conhecer o que é o papel da autoridade pública na sua vida, no seu cotidiano, no dia a dia da sua família. Então, professor, o microfone é todo seu, será um privilégio para nós e para o nosso seguidor que está nos assistindo poder conhecer como funciona, já de outras décadas, a atividade do senhor enquanto comissário de polícia. É um prazer, como já falei anteriormente, estar aqui, né? Eu que milito na polícia já há 37 anos e hoje em dia milito muito na área pedagógica, porque entendo que
Polícia, ela é uma ação que ela precisa de criar, pessoas que tenham o mesmo espírito, né. Veja, hein, Lister, que E aí maravilha. você precisa atuar na área pedagógica, eu atuo na área de investigação, sou professor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenho a honra de ser professor da Academia de Polícia Civil e sou professor do Exército Brasileiro. Beleza? Tive a honra de escrever 2 livros, citaria aqui meu primeiro livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina. Ó, com Alguém até ajuda me divina. alguém até me perguntaria: "Mas por que esse tema?" Professor, eu peço ao nosso pessoal da produção que aproxime bem o livro do professor Daniel Gomes, uma literatura que é de É. fundamental Que importância, é o primeiro relevante. deles. Eu digo: "Por que que eu escrevi esse livro?" Primeiro, porque entendo que há um interesse divino de que a justiça se cumpra na terra. O Uhum, instrumento somos nós. claro. Segundo, porque ao sair da academia de polícia no ano de 1987, o professor, Paulo Marano, ele dizia: "O cadáver fala, o local do crime fala", e eu saí com essa teoria. Uhum. Fui trabalhar em Duque de Caxias na época, que era a cidade onde a galinha se escarra para frente, terra de Tenório Na Cavalcante. época do Tenório e a Lurdinha. É, Que A beleza. Lurdinha era uma metralhadora que ele carregava, não é? Ele e usava capa ali, quer preta. dizer, Que coisa, hein? combatendo o crime, eu comecei a desvendar vários crimes. E alguém dizia: "Esse rapaz tem uma fórmula investigativa que, aonde ele chega, a solução aparece". E eu realmente tive a ideia de escrever esse livro, porque era ajuda divina pura, porque me faltava realmente metodologia, né, e o estudo da criminologia, que é o estudo ao local do crime, o criminoso, a vítima, né, a vitimologia. E aí eu, com o passar dos anos, fui bacharel em direito, fiz pós-graduação e vim entendendo que o crime, na verdade, é um ato repetitivo de uma sociedade que não resolve os seus litígios pelo diálogo nem pela via jurídica, que mata ou manda matar. E em Uhum. 2018 eu lancei o Manual de Homicídio, né, que eu digo por que que se morre hoje vítima de crime de homicídio e por que que você tem que ler esse livro e tomar cuidado. Porque, na verdade, a vitimologia fala sobre a vítima, o criminoso e o potencial ofensivo do delito. Então, a vítima pode dar causa ao fato, né? Uhum. Como trabalhei no caso da morte do Tim Lopes, e Tim Lopes, após ser agraciado com o Prêmio ESSO, ter sua figura publicamente divulgada na televisão, voltou ao mesmo reduto para fazer imagem do tráfico e foi reconhecido. E aí, Esse livro, certamente, você pode acessar o meu site, que é o www.professordanielgomes.com, Que bom. e você maravilha, vai hein? encontrá-lo. Professor, eu ia fazer uma intervenção na sua fala exatamente relacionada a isso. Já tem seguidor, vocês que quiserem acessar o nosso QR Code que está aí na tela, podem interagir diretamente com o canal e já tem, professor, seguidor querendo saber exatamente como é que consegue adquirir o seu livro. Esse livro, eu tenho um site, tem todas as minhas viagens, né? Inclusive tive nos Estados Unidos, fiz um curso no CSI por conta Que dos beleza. trabalhos executados. Tenho a honra de ter uma gratificação do governo Marcelo Alencar de 100% salarial por crimes esclarecidos, né? Beleza, Então hein? eu me considero um abençoado e o meu site está lá para você, é o www.professordanielgomes.com. E o doutor Samico? O doutor Samico tem sentido alguma coisa na sociedade, entre a juventude, entre os mais idosos? Alguma coisa está mudando? Eu sinto algo estranho, as pessoas revoltadas. O que o senhor acha, doutor Samico? Hoje em dia mudou por completo, né? Primeiro, eu ao lado aqui dessa autoridade, dessa enciclopédia aqui da Polícia Civil, tem um histórico fantástico, de uma época onde a gente trabalhava muito em investigação, principalmente quem estava na ponta, na delegacia, que a gente recebia aquele morador de bairro ansioso por um atendimento, por uma resolução daquele problema que levava para a delegacia. E a polícia, a gente sempre trabalhou com 3 eixos, né? Que é a inteligência, a informação e a ação. E hoje o que que a gente vê? A Polícia Civil hoje, ela está muito amarrada. Eu costumo dizer que hoje a gente está vivendo o Código Penal da tragédia. Meu Deus. Por que o Código Penal da tragédia? Tem 3 exemplos bastante significativos que a gente vivenciou nesses últimos tempos.
que acontece? A Polícia Civil, ela recebe as informações, a inteligência recebe informação, ela consolida aquelas informações, ela passa para a área de investigações. Por exemplo, a inteligência, você está na delegacia, você recebe uma moradora de uma determinada região que diz que o filho dela foi assassinado. Aí você toma o depoimento daquela senhora, ela informa para você quem foi o elemento que executou, quais são os elementos que compõem aquela organização criminosa naquela região. A gente colhe essa informação, passa para a área de investigação. A investigação vai chamar aquelas pessoas envolvidas para verificar a veracidade daquela informação. Ela toma o depoimento, ela faz as investigações, ou com escuta, ou com drone, ou com carro descaracterizado, joga aquilo para dentro do inquérito policial. O delegado aprecia aquelas informações, leva para o Ministério Público, o Ministério Público pede ao juiz, passa a informação para o juiz solicita ou autoriza aquela prisão do elemento ou alguma busca e apreensão. Esse é o trâmite habitual. Esse é o trâmite habitual. Hoje em dia a coisa está muito difícil. Por que eu digo que nós vivemos um Código Penal da tragédia? Nós tivemos, em 2022, janeiro de 2022, a Polícia Civil tinha feito um levantamento do maior clonador de carro do estado do Rio de Janeiro, Misericórdia. que era o tio Comel. Ele estava no Morro do Turel, os carros eram roubados na cidade do Rio de Janeiro, levados para o Morro do Borel. Esses carros eram clonados e exportados para o exterior. Veja você. A Polícia Civil Terrível. tinha aquela primeira que foi a informação, fez o trabalho de inteligência, a investigação, e nós tínhamos a ação para realizar, que era exatamente adentrar na comunidade para poder efetuar a prisão desse elemento. Flagrante. E o que ocorre? Uma decisão judicial, isso não foi possível. Então, por que eu digo que é o Código Penal da tragédia? Precisou o médico, o doutor Cláudio, na Barra da Tijuca, ele estava sendo monitorado por alguns meliantes, e ao aproximarem do doutor, ao ele chegar próximo à clínica dele, tentaram levar o carro dele, ele se assustou e levou um tiro. Meu Deus. Aí foi permitido que a Polícia Civil fizesse operação no Morro do Borel, Ele precisou uma tragédia. e ele foi preso. Tivemos um caso recente também em Duque de Caxias, e em Duque de Caxias você não tem questão de biliante, né? Você tem o traficante armado, você tem a barricada e você tem o tráfico. Mas isso aí é tido como normalidade. Normal. Continua Então o você negócio não do pode tenório. fazer... Aquela coisa do tenório que ele Verdade. falou. Você não pode fazer operação porque não existia uma determinação que ali fosse uma coisa voltado à figura humana, entre aspas. Precisou 3 meninos que adentraram numa comunidade em Duque de Caxias, roubaram, furtaram passarinhos, Aquele caso dos meninos. e esses Sim. meninos foram executados. Aí foi autorizado a polícia fazer a operação dentro da comunidade. Então a gente está vivendo esse momento muito difícil. A polícia está enxugando gelo, a polícia tem elementos assim fantásticos, tem todo o amparo secretário, do governador, mas a gente fica pisando em ovos. O Verdade. policial hoje ele não sabe o que ele faz na realidade, ele fica sempre com receio de alguma coisa a mais. Me permita, Lister. Parece que há um antagonismo, né? Uma atrapalhação de serviço, né? Porque a polícia faz o que faz. Aí chega no lado jurídico. Não existe, na verdade, o maior inimigo da polícia hoje é a própria justiça. Veja só, olha. É lamentável ter que É, ouvir isso, eu mas tenho é verdade. trabalhado aí ao longo dos anos e é o que o Samico falou, a gente fica pisando em ovos. Um disque denúncia prende você, Uhum. né? E você está cumprindo o seu mistério, que é justamente levar o criminoso ao Ministério Público, que ele vai entender através do delegado de polícia que aquela ação ocorreu, né? O Ministério Público vai representar o juiz vai receber aquela denúncia. Agora eu citaria uma coisa que eu tenho visto muito. Sempre, ao longo de 37 anos, sempre trabalhei com informação, que o papel que prende.
Então eu faço relatórios aí de 30 páginas mostrando, né? Pois nós estamos vivendo um momento, até que a tecnologia, eu acho que veio para dificultar um pouco. Porque hoje Hum. os inquéritos são encaminhados online ao Online, É Ministério Público. verdade. E aí que é o problema, você encaminha um inquérito de 1000 páginas Sei. e eu perguntaria, o Ministério Público, o órgão, alguém vai ler as 1000 páginas? Então você tem que retratar essas 1000 páginas de um relatório sucinto. Então nós precisamos hoje da área pedagógica. Ela vai mostrar aos policiais de que, na verdade, eles precisam se ater a um relatório circunstanciado que mostre todas as provas necessárias, né? Para que você possa, através do órgão MP, o promotor de justiça, que vai ler aquele relatório, porque ele não vai ler as 1000 páginas, eles vão no relatório. É. E dali Nem ele se juiz lê. convence. É. E o juiz também. Eu tive um caso agora até, citaria aqui, até de um magistrado que o delegado representou por uma prisão preventiva, o promotor negou essa prisão, porque disse que havia passado algum tempo já, e o juiz, com base no relatório que eu efetuei, disse que o delegado representava, o Ministério Público se opunha, porém ele, com base no meu relatório, decretou a prisão de ofício. O juiz, o juiz. O juiz, é. Ah, sei. Porque nós temos aí, o juiz ele pode julgar pelo convencimento dele. Uhum. Ele se convenceu com o meu relatório. Por quê? Porque foi um relatório circunstanciado, que relatou todos os fatos da necessidade da prisão daquele indivíduo, que fugia do juiz da culpa. Ou seja, o seu relatório foi mais relevante do que o MP. Eu tenho mostrado isso até pedagogicamente, Foi até através do fundamentado. meu livro eu falo sobre isso. E nós precisamos hoje de policiais que, na verdade, retransmitam isso com muita técnica. Sim. Por quê? Os Porque, comandos, né? é, Os comandos porque o precisam. inquérito vai online. Uhum. Chega lá, o promotor não vai ler 1000 páginas, ele vai num relatório. É. Então, aquele relatório circunstanciado que cita as folhas tais, mostram isso, as folhas tais mostram aquilo, e as fotografias bem elaboradas, para que você possa convencê-los. E assim mesmo, ainda temos a dificuldade disso chegar ao STF e o STF jogar tudo por terra. É. E Agora, os senhores acham que há sim uma necessidade de fazer com que a população de uma comunidade acredite que a polícia não é contrária à população? Não é inimiga? Porque dizem, por causa da entrada da polícia que aconteceu, a UPA fechou, o colégio suspendeu, por causa da entrada da polícia. Não é? Enquanto houver o bandido lá, haverá esse problema. Não diga que não houver mais bandido, não tem mais polícia. eu citaria até rapidamente, e passaria até ao meu amigo, e eu tenho uma crítica à sociedade. Eu sempre que me dirijo a criticar a área criminal, eu cito a sociedade, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade hipócrita. Né? Estamos vendo aí agora momentos na segurança pública, até na Ilha do Governador, Sim. né? E, na verdade, a Ilha do Governador tem uma boca de fumo no dendê que ela funciona 30 horas por dia. É igual aquele Veja banco só. 30 horas. Né? Por quê? Porque é uma sociedade que consumista de droga. Uhum. Eu costumo dizer que eu cheirei muito quando era jovem, cangote de menina no baile. Dançar agarradinho. Agarradinho. E tinha... E aí o cara hoje precisa cheirar, precisa fumar, É. e precisa fumar cigarro eletrônico. E aí, quer dizer, Fora os ele- energéticos. Compra eles energético. criam essas vertentes e no final querem culpar a polícia. Eu digo que a polícia é um para-choque de uma sociedade. Quando essa sociedade vai mal, a sua polícia também sofre. Sim, não tenha Certo. dúvida. Né? E aí, doutor Samico? Existe uma, não é norma, eles têm hoje em dia uma filosofia, né? As pessoas que falam, esses sociólogos, né? Policiólogos. E dizem que a polícia, ela é contra os direitos humanos, ela infringe os direitos humanos. Muito pelo contrário, a polícia, quando entra na comunidade, ela defende os direitos humanos. Vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar que você mora na Zona Sul. Aí você resolve fazer uma barricada numa principal rua da Zona Sul, coloca 5 ou 6 elementos lá com fuzil, coloca alguns miliantes vendendo maconha, cocaína,
E para alegrar ainda mais, ajudar a venda daqueles entorpecentes, você coloca uma caixa de som ou um carro de som É a promoção. e é a você promoção. começa ali na sexta-feira e termina na parte da manhã de segunda-feira. Você vai achar aquilo normal ou você vai chamar a polícia para tirar aqueles elementos dali? Então você tem um fato anormal numa situação de uma casta da sociedade e você tem um tratamento diferenciado. Aí eu lhe pergunto, quando você tem o mesmo procedimento, você tem o traficante com a barricada, você tem o traficante vendendo a cocaína, você tem aquela caixa de som naquela população de uma comunidade, você imagine uma população da Rocinha com 122 mil moradores. Nossa. Você coloca a caixa de som ali, num local onde você consegue ouvir pela comunidade toda. Ninguém dorme. Aquele trabalhador que sai às 4, 3 horas da manhã e volta às 8, 9 horas da noite, Aquela ele não pessoa tem adoentada, sossego outro doente. e fica aquele som, aquele pessoal com armamento pesado, É o batidão. de sexta-feira É o a batidão. segunda-feira. Isso é normal? Não é, isso é preconceito. Então a polícia não pode entrar na comunidade para pacificar, para retomar aquele território. Mas na Zona Sul é permitido, não é permitido que isso aconteça. É muito difícil essa situação hoje. Então eu acho que quem faz a discriminação são exatamente essas pessoas que falam muito que a polícia infringe os direitos humanos. Mas não é nada disso. A polícia, quando entra na sociedade, na comunidade, ela entra para pacificar. Só que quando você toma o território, você começa a ter uma polícia de aproximação. A população passa a ter confiança em você e começa a passar determinadas orientações para você, que quando a polícia está ausente, isso não acontece. Entendeu? Então a gente tem uma dificuldade muito grande disso. A população de comunidades hoje, 99% são gente de bem. Você tem uma minoria hoje impondo regras para as maiorias. E até pessoas da comunidade que trabalham para o tráfico, elas infringem as opiniões, Sim, não tem né? dúvida. Deixam penetrar as opiniões e a coisa vai alastrando. É a mesma eu- coisa, Bianchini. É aquela coisa de quem matou fulano na favela. Às vezes, matam para botar a culpa na polícia, né? Foi. Eu É. costumo fazer Isso mesmo. com muito cuidado, com muita responsabilidade, fazer uma defesa das forças policiais, porque o papel das forças policiais é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil. O policial não sabe quando volta para casa com vida. Agora, doutor Samir, eu queria merecer uma gentileza sua, uma pergunta que também chega de um seguidor. O que mudou de 30, 40 anos para cá? O senhor também tem estrada, tem um currículo vasto. Eu queria estender essa pergunta também ao professor Daniel Gomes. Na opinião de vocês dois, que são duas autoridades na segurança pública, mas não é só a questão de serem autoridades, é a questão da experiência construída ao longo de tantos anos, porque os tempos mudaram, os Muito. conceitos familiares mudaram, os valores foram invertidos, e a pergunta, o que mudou? Para que a polícia, ela foi contaminada? Não, ela não foi contaminada. É a população que mudou com essa questão de defesa dos direitos humanos, entre aspas, né? O que mudou, professor? O que na Não, Daniel. Eu costumo dizer uma coisa, desde que o mundo é mundo, né? Eu costumo dizer que Deus instituiu os 10 mandamentos. E o homem sempre foi um ser difícil. Costumo dizer que quando eu falo homem, falo do ser humano, né? Sim, sim. O homem é o papagaio de pirata. Tudo que ele vê que os outros estão fazendo, ele quer fazer também. Então ele não sabe por quê que ele vai fumar, mas ele quer fumar. Uhum, Ele não sabe que a fumaça vai causar problema pro pulmão dele. uhum. Então ele quer usar drogas. Ele quer, na verdade, uma libertinagem. Esse dia eu entrei na favela do Alemão e uma senhora falou assim: por mim tirava a polícia, liberava o sexo e a droga. Que é isso, pelo é. amor de Deus. Então a sociedade hoje, E se é o que o derem senhor falou, a palavra. inversão dos valores. O casamento hoje, eu sou casado há 43 anos. Fiquei noivo 1 ano. Aí vem o outro e pergunta, com a mesma mulher? Com a Claro mesma que sim. mulher. Eu costumo dizer que eu não troco de celular, porque eu tenho um número que eu comprei na época. Do celular a gente ainda comprava. Uhum. Não troco de esposa e não troco de Deus. Faz muito bem. Sirvo o mesmo Maravilha. Deus, né? Então, quer dizer, ao longo de 37 anos, eu tenho visto mudanças radicais. E aí você bota a polícia na favela, como é que você vai fazer omelete sem quebrar ovos? Não tem como. Uhum. Você vai entrar numa favela, que eu acho louco,
o policial, quando a gente invade uma favela, tá o cara lá com um fuzil 762, entrincheirado, com a luneta esperando você, e aí Pois o é. policial entra na favela. Quer dizer, esse cara, na linguagem, é um kamikaze, É. né? Não, os Mas ele impactos entra. vão acontecer, não tenha dúvida. Ele entra. E aí é um tiro que atinge alguém, porque vai atingir. Atiram até na população para criar também. o pânico. E aí a sociedade cai de pau naquele policial. Eu até faço palestras, às vezes, a policiais de batalhões, e eu digo, ó, você deve matar, você pode matar, agora você tem que trabalhar com o Código Penal, que é o artigo 121, matar alguém. E os crudentes de ilicitude, em legítima defesa, estado de necessidade, né? Uhum. Quer dizer, tem esses crudentes de ilicitude ali que você vai utilizar. Agora, para você traduzir isso num inquérito policial, É muito aí você delicado. cai na mão do Ministério Público. Sim. Eu já vi o Ministério Público julgando e alguém dizer, aqui não é policial, aqui é um bandido. É aquele policial, a família dele vai sofrer, Uhum. né? Caramba. E você fica abandonado. Então eu agradeço a Deus até que eu tenho 37 anos de polícia, como tem falado aqui. Uhum. Eu nunca precisei matar ninguém. Mas todos aqueles que eu determinei, deita, para, ele parou. Uhum. Temos a prisão de Elias Maluco, André Capeta, Boizinho, só brabos mesmo. Caramba. Agora eu costumo dizer que o brabo cercado, ele não tem reação. Você É precisa mesmo, cercar né? o homem. Então é isso que a polícia faz hoje, através do batalhão de choque, através da CORE, né, que são forças especiais. Sim, não tenha Sim. dúvida. Chegam numa favela dessa tomada Sim. e precisam abafar o tráfico ali. Depois que está É tudo dureza, hein? tomado, É dureza. aí entra a polícia para cumprir a ordem judicial, aí você chega lá e encontra o criminoso debaixo de uma cama, escondido, né? Isso. E tal. Chorando. Igual rato. Mamãe, É, mamãe. igual Bota rato, uma aí mulher grávida de frente. Você tira o rato ali da toca, né? É. Certamente não precisa excesso, né? Eu, quando o senhor citou aqui 250 crimes, chegou a 1000 anos de prisão, alguém me perguntar, como é que chega a 1000 anos de prisão? Caramba. Essa semana mesmo um foi condenado a 28 anos com um trabalho que eu resgatei de 12 anos atrás, estava arquivado. Então é 28, mais 30, mais 12, É. mais 10, aí você vai somando isso, chega a 1000. É. Agora, Até mais, hein? É. A gente pega uma estatística, né? mas é luta, mas é uma luta gostosa. Talvez eu digo até para os alunos lá da academia de polícia que se abrisse a inscrição para a polícia hoje, eu faria a inscrição de novo. Uhum. Que legal. A nossa esperança é de que esse estado... Agora temos 7.000 policiais civis hoje no estado. 2.400 de policiais já poderiam se aposentar e continuam na ativa, como eu, né? Porque a nossa idade, a gente pode usar a compulsória, que é 75 anos, a mesma compulsória do ministro do Supremo Tribunal Federal, Sim. e a gente continua trabalhando. Então você teria hoje 4.000 e poucos policiais disponíveis. E nós tínhamos 12.000 policiais dentro da normalidade, a população crescendo, e você diminui o número de policiais civis, que é quem apura a infração penal, materializa através do inquérito e encaminha ao Ministério Público para virar o processo penal. É. E custa isso. É. E custa. Aí, depois que você consegue esse processo penal, aí você ainda tem uma guerra, que tem alguém que quer colocar aquele cara na rua, porque acha que ele vai ter uma saidinha, ele tem direito a sair, verdade. ele tem direito a ir a um baile. Ninguém ressocializa esse homem. Então, senhor, nós estamos numa dificuldade muito grande, que a gente reverter esse quadro. Não é da noite Mas pro eu dia. ouviria o meu amigo Samir. Doutor Samir, o que mudou, na sua opinião? Mudou tudo, né? E eu tô há 34 anos na polícia. A gente tinha a polícia que andava com fusquinha, É verdade. andava com 38, e a bandidagem respeitava a polícia. Quando passava uma viatura da polícia, vagabundos corriam. Tinha medo. Você não tinha a quantidade de criminosos que você tem hoje. Você tem todo tipo de criminalidade hoje. E fazendo um adendo com o nosso grande mestre Daniel, a Polícia Civil, na realidade, ela tem 8.000 homens. Você tem 2.000 homens hoje no abono permanência, são aqueles policiais que poderiam estar aposentados, mas eles continuam por vocação ou para atender os anseios da sociedade. Porque você, quando passa para a polícia, você passa para a polícia com 2 objetivos: servir e proteger. Verdade. Aí você tem mais 2.000 policiais que estão na parte de perícia e a parte administrativa. Aí você hoje tem 4.000 policiais na ponta. Para vocês terem uma ideia, só a CORE hoje tem 300 policiais.
E o Rio de Janeiro e municípios tem mais ou menos 200 delegacias só para fazer o número redondo. Caramba! E cada delegacia dessa, tirando a central de flagrantes, que hoje tem 60 homens, e as delegacias especializadas, sobram mais ou menos 20 homens para cada delegacia. Para você ter uma ideia, a delegacia do interior hoje ela funciona porque os prefeitos ajudam com aquele servidor na parte administrativa, senão as delegacias não estariam abertas. Perfeito. Então, hoje em dia, o que acontece? O maior problema da criminalidade hoje, na minha visão, é a luta pela tomada de territórios. Tá? As pessoas falam muito, porque se diminuir, acabar com o tráfico de droga, vai diminuir a criminalidade. Muito pelo contrário. Para ter uma ideia, nós temos localizações hoje que a milícia ela não tem tráfico de droga. A milícia ela trabalha com serviços. É gatonete, é van, é moto, Água. é os comerciantes que pagam aquela Gás. taxa. Eles fazem o serviço de cobrança do Estado, entre aspas. Poder Aí- paralelo, não é isso? Exatamente. Nós temos uma narcomilícia. Você tem milícias hoje que tem a cocaína, tem o tráfico e tem a cobrança de serviço, que o tráfico de drogas aprendeu a cobrar serviço com a milícia. Então, se você hoje acaba com o tráfico de drogas, só para ter uma noção, a Rocinha hoje, 70% da Rocinha, ela é movida por serviços. Caramba! Todo tipo de serviço. Então, é o que o Daniel colocou aqui. Nós temos hoje uma cooperativa de criminosos hoje imperando na Ilha do Governador, Com internet e tudo. com internet e tudo. Então, aqueles motoristas de aplicativo não podem adentrar na comunidade ou ir até no galeão para levar a pessoa para fazer a sua viagem, porque eles tomaram o território. Então, quando eles expandem o território, você perde totalmente o controle. Cria uma força. Você vê hoje o que acontece com Jacarepaguá. Hoje, se você for visitar um amigo num bairro, à noite você não vai mais. Se você sai de casa hoje, você não tem a certeza que você vai voltar. Então, na minha visão, com essa experiência que eu tenho de polícia há 34 anos, você tem que tomar esses territórios. O que a polícia começou a fazer no Jacarezinho hoje. Você toma o território, porque na hora que você toma o território, você estabiliza aquele território, você evita que o ladrão, as quadrilhas que roubam cargas, roubam carros e vão fazer essa venda, que eles fazem um comércio muito grande dentro das comunidades, eles já não vão mais. Você tem que ter uma política muito rígida de segurança e das leis com relação aos pequenos furtos. O estelionato, o receptador. As pessoas tratam o receptador, o ladrão de celular, o furtador de bolsas, como sendo uma pessoa comum. E não é comum isso. Você tem que ter uma lei muito rígida. E o que aconteceu quando você me perguntou isso? Em 2015, com a audiência de custódia que foi implementada, você hoje, 50% das pessoas que são presas em flagrante e vão para a audiência de custódia são postas na rua. A polícia prende. A polícia prende, o judiciário Essa solta. estaria, Samir, que eles entendem que um crime que não tem ameaça, não tem violência, Baixo potencial é ofensivo. um crime de baixo potencial ofensivo. Só que o cara, o estelionatário, arranca hoje 1 milhão seu. E aí vira Destrói festa. a tua Vira vida. festa. É. Isso, isso. Arrebenta você. Eu conheço pessoas que se mataram por causa do golpe. E aí chega lá na audiência de custódia, alguém trata aquele cara como se fosse um crime de menor potencial O ofensivo. senhor está tremendo, o senhor está tremendo, está com frio. Não. Tira o doutor, seu casaco aí, põe nele. Doutor Aí, Daniel, põe, Não, ele não. Eu entendi. Ele tá falando com... Outro dia eu assisti uma juíza perguntando ao rapaz: o senhor está tremendo aí, está com frio? Aí pediu ao segurança para tirar o casaco dele e botar no rapaz. Quer com um cafezinho? Aí ele quer um cafezinho, aí leva o cafezinho. dá flores pro É vagabundo. porque o coisinha. cidadão também chega na presença do magistrado, acha que está na frente. Tem até um ditado diz que o juiz acredita ser Deus, o desembargador tem certeza. Sim. Então, a relação hoje, justiça com o cidadão, ela precisa ser. Acho que até temos melhorado nisso, né? O juiz é um servidor público, na função de magistrado, está ali para servir a sociedade, como nós somos Natural. policiais. Uhum. Estamos ali para servir a sociedade, né? Defender o cidadão. Então, quer dizer, essa relação, ela até tem melhorado. Agora, eu vejo que, na verdade, nós precisamos
Eu tive nos Estados Unidos e lá tem a teoria das janelas quebradas. Isso. E diz que se você passa num lugar, vê uma janela quebrada, você conserta ela e não larga aquilo abandonado, porque o homem mau, que eu chamo do espírito mau, ele vai se apossar daquele local e ali ele vai achar que aquele local é dele, e ali ele vai começar a implementar as leis dele. É o que acontece nas favelas hoje. Eu tenho um amigo comerciante e ele tem 3 padarias. E ele diz: Daniel, eu tô falindo. Mas por quê? Eu não consigo vender um pão a 50 centavos. É verdade. E aí, dentro da favela, o cara bota uma padaria, aí o traficante diz pra ele: não precisa pagar água, não precisa pagar luz. Se o teu funcionário pedir indenização trabalhista, eu mato ele. Então, esse cara vai vender o pão a 50 centavos porque o lucro dele vai ser total. Ele não Verdade. tem custas a pagar. Aí vem um cidadão que monta uma padaria legítima, com um CNPJ, pagando os impostos, no asfalto, que ele não vai conseguir É sobreviver. verdade. Então, Que quer dizer, é uma situação. relação que talvez o caos seja pior do que o que nós estamos conversando aqui, É Bianchi, verdade, né? é verdade. Talvez se a gente começar a raciocinar aqui, a gente vai sei chorar. não sei a situação do nosso tempo, Lister é que manda, mas a situação da Draco, hein? Marielle, Tim Lopes e outras coisas assim. Agora o delegado Rivaldo, né? Doutor Rivaldo, eu conheço o doutor Rivaldo há 8 anos. Viajei com o doutor Rivaldo para os Estados Unidos. O doutor Rivaldo é um homem seríssimo. Beija só. Eu até dei uma declaração pública, tá, inclusive no YouTube aí da vida, de que foi uma das maiores injustiças que eu já vi ao longo de 37 anos. Né? O Rivaldo é um chefe de família, é um delegado de polícia, foi chefe da Polícia Civil, um homem respeitado e que está preso por força de uma delação premiada de um criminoso que a equipe dele prendeu, que é o Lessa. O Lessa é um psicopata. Eu conheço o Que Lessa. coisa. Psicopata. E, na verdade, ele mata por prazer de matar. E agora disseram para ele: se você fizer uma delação, você será transferido para o Rio de Janeiro, você terá uma pena amenizada. E ele saiu com essa história, essa elucubração, né? De que o Rivaldo, e acusa várias pessoas. O Brazão até já teria sido acusado. Eu trabalhei parte dessa investigação. E lá atrás o Brazão já era acusado, nós já investigamos o Brazão. Agora, eu costumo dizer uma coisa: para você provar de que alguém é mandante de um crime, você precisa fazer a ilação entre o criminoso e o mandante. Sem isso, não há. Então, eu li o relatório da Polícia Federal, 479 páginas, só existe ouvir dizer. Não existe prova concreta. Eu ouvi dizer. E o ouvir dizer não prende ninguém. Apesar de que o Rivaldo está preso, o ministro lá do STF tirou o salário da família dele, deu um salário mínimo. Ele, o doutor Geniton e o comissário Marquinho estão presos, recebendo um salário mínimo por mês. Quer dizer, uma das maiores covardias. Eu diria que um órgão estatal pratica, e infelizmente esse órgão é o STF. E aí, doutor Samico? Doutor Samico, eu estava continuando a sua explanação, o que mudou na polícia, e a sua explanação ela é rica porque você, apesar dos 34, perdoe chamar de você, com os 34 anos, com seu currículo fantástico, traz o entendimento sobre essas mudanças exatamente pelo conceito que o professor Daniel Gomes estava falando. Quer dizer, o que mudou, na verdade, na polícia tem muito a ver com a reação da sociedade, com as alterações no comportamento do cidadão, né? Mas na estrutura da polícia, porque nós tínhamos antigamente, bem aqui, delegacias que eram verdadeiros chiqueiros, né? Depois criou essa delegacia legal, não é isso? A proximidade, como o senhor colocou com muita propriedade, a proximidade da polícia com o cidadão. Então, na verdade, eu queria que você continuasse com a sua explanação sobre essas mudanças da polícia com relação à sociedade. Vou dar mais um exemplo aqui. Existe alguns sociólogos, especialistas em segurança pública, que diz que você consegue diminuir a criminalidade com inteligência. Isso não cabe em nenhum livro de história policial. A inteligência, você não pratica uma ação com a inteligência. Inteligência, você recebe as informações, faz a investigação e faz a ação. Chegando na ação, você monta uma operação, tá?
no Morro do Jacaré. Eu vou dar um exemplo do Morro do Jacaré. O que acontece? Você faz aquele levantamento com drone, com escuta, com informações, e você vai fazer uma operação no Jacaré. O que acontece no Jacaré? Você tem aquela barricada e atrás da barricada você tem um muro. Aquele muro lá em cima, no morro, ele tem uma centeia, que é um buraco, onde o criminoso fica com um fuzil ali. Antigamente chamava seteira, né? Seteira. Seteira. Lançava a seta. Isso. Quando você vai para uma operação dessa, nas condições igual ao traficante, depois eu vou te explicar por que igual, o que você faz? Antes de você descer o caveirão, porque se você descer do caveirão para tirar aquela barricada, o cara que está lá em cima apontando para você, ele vai te matar. Então você fala com a tua equipe, começa o policial lá de baixo saturando aquele muro com tiro. Sim, para dar ele cobertura. vai atirando, satura, para que a tropa possa desembarcar. E avançar. E avançar. Já perdemos um policial nesse Isso, foi exatamente caso. isso no Sim, Jacaré. isso, Aí o nossa. que acontece? Quando você tem a polícia mais forte do que a bandidagem, você trabalha com o quê? Com 3 helicópteros. Você tem o primeiro helicóptero que você vai sobrevoar e vai ver quem é que está O atrás reconhecimento daquele da muro. área. Daquele muro. E aí o bandido, quando vê o helicóptero, ele já vai fugir. O segundo, ele faz um 360 graus para dar apoio para que aquela aeronave não seja abatida. E você tem um terceiro que você filma toda aquela região. Então, na hora que você tem o helicóptero e a bandidagem fugindo, você vai tirar aquela barricada e você vai adentrar naquela comunidade sem dar um tiro. E aí que começa a entrada. Aí é que começa, mas Aí. tem esse romantismo, eu vou dizer, que a polícia, com inteligência... Eu vou dar um outro exemplo. A polícia ela tem as delegacias de bairros e as delegacias de municípios. Ela tem as delegacias especializadas, essas não atendem ao público. A única diferença é a delegacia da mulher que ainda atende ao público. E você tem uma delegacia hoje especializada em lavagem de dinheiro. Então, o que você faz? Você começa a fazer uma investigação e você, naquela investigação, você vai fazer uma ação para prender aquele lavador de dinheiro. Se você for fazer essa operação na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, você não vai ter troca de tiro. Não vai. Dificilmente você vai ter alguém ali que vai te atacar. Mas se você for fazer essa mesma operação numa comunidade ou num bairro que é ocupado pela bandidagem, com certeza vai ter troca de tiro. Então não é questão de inteligência. Quando você chega na comunidade com um aparato muito forte e o bandido percebe que teu armamento é superior ao dele, a tendência dele é o quê? Ele retrair. Quando a polícia, em 2010, fez aquela operação no Alemão, existia aquela comunhão junto com as forças de segurança. Era a Polícia Federal, era Exército, era a Marinha, era a Náutica, Polícia Civil, PM. Quando entraram no Alemão, a gente tem aquela foto emblemática dos bandidos Nossa, fugindo. aquilo foi divulgado no mundo todo. Isso, Isso mesmo, mas isso aquilo mesmo. foi uma situação que a polícia não podia fazer nada. Ou você estava no helicóptero e você rasgava todo mundo, você não podia fazer isso. É. Se for hoje em dia, como é que as coisas mudaram, o que era no meu tempo e o que é o tempo agora, a própria notícia do jornal vão dizer deixar os bandidos fugirem. É, isso Então, mesmo. completa inversão de valores, entendeu? Então, existe muito isso. A Polícia Civil ela é muito empenhada. A Polícia Civil hoje ela trabalha em cima, enxugar gelo. Só um exemplo, se eu puder explanar mais um pouquinho. Pode. Tem uns amigos na delegacia 13ª em Copacabana, que a população todo dia ia lá para informar que existia uma gangue que furtava celular e furtava cordão. O delegado, na época, montou uma operação. As pessoas ficaram lá de abajur. Abajur é ficar num local que ele fica monitorando e com filmagem, que Copacabana é uma das áreas que mais tem câmeras. Identificou o elemento, o policial lá ficou de campana. Na hora que o bandido, que foi reconhecido, roubou o cordão, ele foi preso. Só que, ao ele ser preso, ele engoliu aquele cordão. Aí, o que os policiais fizeram? Levaram para o Miguel Couto, ficaram a noite toda ele tomando laxante, Lavagem intestinal. lavagem, aí Vai explodir. expeliu a resfutiva. Explodir.
Que coisa. Aí depois os policiais ficarem em Campana, fazerem uma operação de mais uma semana, quando deu a parte da tarde, o mesmo bandido ele foi na delegacia pegar os pertences dele. Caramba. E quando eles são presos, eles falam, eu vou ficar pouco tempo, eu entro, mas vou sair. Conhece a lei mais do que a gente. E a polícia hoje, até estaria, Samir, que a polícia, eu já estou lotado na Draco. A Draco hoje sabe todo criminoso que comanda todas as áreas do Rio É de Janeiro. mapeado. A polícia tem todas as E informações. você tem informação, todos eles já foram presos, estão em liberdade por força de uma saidinha, por força de um habeas corpus, né? Por força de uma decisão do STF que tranca uma ação penal. Então a polícia fica, e você fica, na linguagem popular, batendo palma ao maluco dançar. Uhum. Ou seja, a polícia, ela trabalha na medida do que é possível, né? Uma sociedade que eu já citei altamente consumista, uma sociedade que prefere o traficante, porque ela vai deixar de pagar, às vezes, as contas da água, de isso luz, mesmo. né? Isso Então, mesmo. quer dizer, o pessoal quer mais é o terror. Que no terror, eles conseguem, às vezes, sobreviver. É verdade. Então, quer dizer, nós precisamos, talvez 50 anos não consiga É, mudar essa sociedade, né? Nós conversamos aqui com o Índio da Maré, não Índio da foi, Maré. Lister? Ele dizendo que na Maré tem 200 mil lá. Alguém pretende sair? Não tem Complexo da ninguém. Maré hoje tem 16 comunidades. Ele falou isso. 11 Isso. delas é controlado pelo terceiro comando puro. São É o bairros, né? TH, Bairros que é o dentro traficante da área. E você tem outro pedaço, que é o Comando Vermelho, e uma outra com a milícia. E Então, a você ainda população- tem, nessa amigo, o cara que tá preso, que na verdade o Estado faz a segurança dele lá no Bangu 1 Uhum. e ele de lá de dentro dá as ordens. Aí você diria, como consegue isso? Felizmente, através da telefonia, que é coibida, através de advogados que servem de pombo-correio. A realidade é essa. Através de familiares que vão lá visitá-lo. É. Aí, né, nas partes íntimas é escondido, às vezes, um bilhete. É verdade. Então, E rapaz, se revistar coisa intimamente, mais, está violando. eu, e tal, eu tive nos é. Estados Unidos e eu confesso, né? Eu fiquei com vontade de morar nos Estados Unidos. É verdade. Porque lá A cultura é outra. né? e olha lá o seguinte, a lei é lei. É dura lex, é de lex. A lei é dura, mas 10 é a anos lei. de cadeia são 10 É. anos de cadeia. Então aqui você tem aquele detalhe. Às vezes eu vejo o cara pratica um crime, aí vão entrevistar o advogado não, ele é inocente, vai provar a inocência Gente dele. boa, gente É, boa. pô, O teu Samico está na 34ª? Estou na 10ª DEAC. 10ª. 10ª DEAC. Eu trabalhava em delegacias de bairros, Uhum. convivi muito com o público, chegando para fazer uma ocorrência, e você ficava, às vezes, sem ter como atender aquela população. Uhum. Porque você, por exemplo, você prende um furtador de telefone celular. Aí ele vai para a audiência da custódia, ele é solto. É. Se ele pelo menos ficasse 2 meses preso, É. quando ele fosse preso pela segunda vez, ele ficasse 6 meses, se você mudar a lei, ele pelo menos ele vai praticar no ano só 2 crimes, 2 furtos. Reincidente, né? Então eles reincidem hoje, você pega o cara que já furtou mais de 20 Não acontece vezes, nada. teve passagem pela delegacia e nada acontece. Então existe aquela sensação de impotência da Impunidade, população, né? de impunidade. É muito difícil hoje você conviver com isso. Se você não mudar as leis, por exemplo, você hoje comete um crime, você já tem 1/6 da pena que você pode regredir. Então, se você te pegar 10 anos de pena, com 16% você está na rua. Então, o crime compensa. Entendeu? O crime hoje compensa. O cara, na hora que ele for cometer um crime, o bandido hoje ele conhece mais de Código Penal do que a É gente. verdade. Ele sabe exatamente quanto tempo eu vou passar preso. Não, esse crime é de baixo potencial ofensivo, não chega a 2 anos. Então, eu não vou ser preso. No máximo que pode acontecer é uma multa. Então, não tem jeito. Esse Agora- criminoso, sabe, fechando aqui, ele acaba sendo útil até à família. Ele, na Ah. verdade, ele gera subsídio para a família. É, que vergonheira. Aí que ele diz assim, ó, vou ser preso, vou me sacrificar É. pela minha família. Agora, doutor Daniel, o senhor falou em família e me lembrou que nós temos um tempo do nosso podcast, mas que eu vou pedir permissão aos senhores para alongar um pouco a nossa entrevista, porque há perguntas de seguidores que são perguntas caras, que a gente não pode deixar. Então, vou pedir permissão também ao Bianchini para a gente fica à estender um vontade. pouco Claro. esse rico conteúdo que você, seguidor, está tendo o privilégio de receber. A primeira pergunta de um seguidor, e vai para o doutor Daniel, é o seguinte:
Com relação ao Instituto de Segurança Pública, qual é a confiabilidade que a população pode ter no Instituto enquanto estatística, enquanto amostragem de tudo que acontece com segurança pública? Eu diria que o Instituto de Segurança Pública ele retrata fielmente o registro de ocorrência que é feito na delegacia, né? Sim. Ele pega esse número e traduz. Agora, o grande problema aí chama-se a subnotificação. Porque o cidadão hoje ele está tão desacreditado do momento que ele é roubado 10 vezes e ele não vai à delegacia. E Sim. com isso, essa subnotificação deixa a segurança pública totalmente perdida. Porque quando você faz o registro de ocorrência, você cria aquele mapa da violência naquele local. Se você não faz essa comunicação, você é como se nada acontecesse, se tivesse tudo normalizado. O roubo de veículo tem que se registrar porque tem o seguro, tem que até a responsabilidade do dono do carro, se aquele crime se envolveu em crime, então ele vai lá e registra. Uhum. Mas o furto de celular hoje, eu vejo, que as pessoas, eu comprei outro celular, Prefere não... prefiro, porque chega na delegacia e você tem um efetivo baixo. E os registros numerosos, então o atendimento é mais demorado. Sim. Aí o cidadão tenta fazer online, não consegue às vezes. Então, quer dizer, rapaz, é um processo. Eu até acredito muito no nosso secretário de Segurança atual, doutor Vitor, né, que é um homem sério, conheço ele há 30 anos. Tem confiabilidade. E ele está tentando trazer agora um policiamento motorizado, porque você tem que começar a mudar. O cara chega de moto, rouba todo mundo, e monta numa moto, atravessa a pista do aterro do Flamengo pro outro lado e a viatura vai fazer o retorno. Então, rapaz, você precisa atacar esse cara da forma que ele tá agindo, né? Uhum. E, quer dizer, mudanças estão acontecendo. Eu creio que nós teremos melhoras nos próximos dias. A Drácula também está combatendo a milícia, né? Que bom. E aí você vai lá, tira a milícia e entra o tráfico. Aí você tira o tráfico e entra a milícia. Então, quer dizer... Tira a roupa de um santo e cobre o outro. É verdade. Rapaz, é só com a ajuda divina, mesmo como já dizia o meu livro aqui. Só com a ajuda divina. Agora, doutor Daniel, eu queria deixar uma pergunta aqui que também veio do seguidor, para o nosso querido doutor Samico. Doutor Samico, o senhor colocou a questão da família, que para mim é de uma relevância extrema. A família de ambos os lados. E aí eu pergunto, a família do policial civil Bianchini, o impacto que tem a atividade policial junto à sua família, porque eu vejo que quando morre um PM, eu costumo até dizer o seguinte, Bianchini, quando um policial dá um tiro em alguém, é o Estado que está atirando. Isso. Então você já tem nos ombros das forças policiais um peso muito forte, a cobrança da própria sociedade, né, doutor Samico? Então eu queria que o doutor Samico fizesse uma rápida explanação com relação ao impacto que a sua atividade tem, por exemplo, na sua família, principalmente aqueles que vão para a linha de frente, né, Bianchini? Uhum. A família sofre muito, né, com o policial civil. Primeiro, com questões de salário. Primeiro, quando você sai de casa, não sabe se volta. Sabe se... Questões de salário, você não tem um plano de saúde. Caramba! Você sai e você tá sujeito a tudo que é tipo de criminalidade. Então você já sai com uma arma e com uma carteira. Aí você, dependendo da localização que você está, você esconde a carteira ou esconde a arma. Você, quando passa para a polícia, você passa por vocação. Apesar de que hoje, concurso público, o que eles estão acontecendo? As pessoas estão querendo entrar para a polícia, não por vocação, mas sim para manter um emprego público e ter uma estabilidade. Sim. E a gente tem casos de colegas, inclusive, que não dão um tiro, recebe o armamento, não usa o armamento, que tem medo de andar na rua. Você tem que ter duas alternativas. Ou você assume que você é policial, você é pago pelo contribuinte para você servir e proteger, ou então você deixa de ser polícia. Sai do negócio. Se você está vendo na rua um assalto e você está armado e você vai fingir que não está vendo aquilo, é muito difícil. A família sofre muito. E quando o policial morre, você não vê nenhuma reportagem. O policial morre nos Estados Unidos, você vê aquela força de segurança. O bandido sabe, se eu matar um policial nos Estados Unidos, vem toda a força. Vai responder. Para me pegar e para que eu venha responder sobre... O policial civil, quando morre, o policial militar, o policial federal,
o policial rodoviário federal, isso é um troféu para a bandidagem. É, Isso O verdade. bandido, mesmo. quando chega na penitenciária, ele coloca, eu matei 3, 4 policiais, ele é tipo como o cara da verdade. penitenciária. Então é muito difícil isso. É muito difícil. Você Amigo. não tem aquele apoio que você deveria ter da sociedade, principalmente. E a sociedade só lembra do policial na hora que ela está precisando dele. Antes, não. O policial é um malvadão, É, o policial maltrata. O policial hoje ele não pode fazer uma abordagem. Se ele suspeitar de um elemento na rua, se ele não tiver fundada a suspeita, ele não pode. Aquele rapaz que morreu em São Paulo, que estava com aquele iFood, assaltou a mulher e a namorada e ele tentou reagir, ele morreu. Aquele meliante estava com 38 na cintura. Se ele tivesse sido abordado antes, É. isso poderia ter sido evitado. Mas também, se ele fosse preso, ele ia para a audiência de custódia e ia voltar para a rua. Mas pelo menos aquele casal, naquele momento, ele estaria protegido. Infelizmente, isso, a situação amigo. da Eu já nossa vi uma família é muito cena. difícil. Desculpa, eu já vi uma cena em que o garoto falou com todas as letras pro policial. Não toque em mim que eu sou de menor. É. Aí eu citaria um detalhe que eu tive nos Estados Unidos que me chamou muita atenção, Samico. É que lá o policial, o endereço do policial é a delegacia. Hum, Então as contas de pagamento dele vão para a delegacia que ele trabalha. caramba. Ah, sim. Aqui, se o estelionatário der R$ 50 aqui na praça, no Largo da Carioca, um estelionatário ali, o meu telefone vai saber onde eu moro, o carro que eu tenho, o meu Caramba. CPF, tudo meu. É. Então, quer dizer, você não tem segurança jurídica para trabalhar. Você hoje vive a mercê. É só com a ajuda divina. É pela misericórdia de Deus que nós vivemos. E você, sociedade, se quiser contribuir para que essa sociedade melhore, diminua pelo menos o seu uso de drogas, né? Ainda é. querem liberar a droga, libera. Vai ser o caos. É. Mas, Aí, O doutor Brasil é Daniel, mais ou menos, é doutor tudo mais Daniel, ou O menos. senhor, com a qualidade das suas posições, que são louváveis pelo histórico, pelo currículo, pelo lastro que tem como comissário de polícia, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação, Bianchini, muito rápido, sobre um instituto que se criou e é de fundamental importância para a sociedade, até por conta do anonimato. O senhor tem alguma referência a fazer sobre o Disque Denúncia, na sua visão? o Disque Denúncia eu classifico como um dos órgãos mais importantes do Estado. Que bom. Até hoje eu recebi a notícia de que ele passará a funcionar 24 horas por dia. Porque, na verdade, o Disque Denúncia vive de ajuda da sociedade. Que beleza, hein? Através do filho do Zeca Borges, né, que foi um pioneiro. E o Disque Denúncia hoje, paz, meus senhores, ele é mais valioso que a informação de um policial. Se alguém chegar para mim contar uma história e eu fizer uma informação trazendo aquela história para dentro dos autos, o Disque Denúncia é mais valorizado do que a minha palavra, talvez. Né? E eu acho que a sociedade deve contribuir com o Disque Denúncia 2253-1177, né? Eu já É isso desvendei mesmo. vários crimes através do Disque Denúncia. Uhum. Pegar na delegacia aquela folhinha de papel, ó, na rua tal, você encontra isso, chega lá e encontra tudo. Então é a grande salvação nossa. Beleza, hein, Lister? Entendi. E a banda podre da polícia existe, né? Claro, em toda a comunidade existe, não é? O que acontece hoje é o seguinte: infelizmente, a Polícia Civil tem 8 mil homens, a Polícia Militar 60 mil homens. A corrupção, o desvio vai acontecer em todas as áreas. Ser humano. Mas o que acontece? Ao invés das pessoas focarem nos policiais de bom comportamento, os policiais que cuidam da população, têm um zelo profissional, pegam meia dúzia de elementos e colocam aquilo como sendo, se aquilo fosse a Aparece instituição. mais. Tem Aparece muitos mais. colegas, infelizmente, há mais ou menos uns 2 anos atrás, foram 19 para a rua. A polícia tem cortado na própria carne. Mas isso não pode ser referência. A gente tem que louvar os bons Os bons policiais. policiais. É verdade. Policiais que trabalham. Porque senão fica qualquer imagem ruim de um desvio de função, pega toda a instituição. E não é isso. A instituição policial, para você ter uma ideia, a Polícia Civil, ela foi criada em 1841, ela tem 183 anos. Meu Deus. Não é uma polícia qualquer. E com todas as diversidades, com todos os intempéries, contra a Polícia Civil, ela continua
ajudando a população, servindo a população da melhor maneira possível. Perfeito. Então, a gente não pode focar nos maus policiais. Existe maus jornalistas, existe maus advogados, mau Tudo. polícia, existe em tudo. Mas vamos focar na polícia civil, na polícia militar. Eu estou falando aqui como policial civil. Nos valorosos policiais que dão a vida, que morreu como colega da Core, que levou um tiro na cabeça do Hoje até Jacaré. perdemos o Aí Paulo houve Rec, lá a manifestação, porque os Ah, é? 26 morreu de bandidos câncer, que foram infelizmente, mortos, mas os 26 bandidos que foram mortos, quiseram até colocar uma placa lá com o nome dos bandidos. Isso é uma vergonha, É. isso é um e eu diria descalabro. uma frase aqui para fechar, que a polícia ela sobrevive de valores individuais. É verdade. Quer dizer, você hoje Não é do grupo, né? não é do grupo, São valores individuais que tem um comando, porque toda ação policial necessita de um comando. Mas são essas ações individuais que elevam a Polícia Civil. Eu, por exemplo, eu tenho feito o comercial da Polícia Civil do Rio de Janeiro a nível de Brasil. Uhum. Eu viajo o Brasil todo no meu site lá, você vai ver em vários estados da federação. Quer dizer, se eu era até para receber royalties da polícia. É, claro. Às vezes Tá ainda tem fazendo algumas publicidade para portas limpar a imagem fechadas. de uma organização. É, tem algumas portas fechadas por causa de vaidades. Uhum. Porque Doutor Daniel, meu querido Samico, vocês enriqueceram o nosso podcast. eu que agradeço. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se Lógico. esgotando. Agora, eu queria que vocês deixassem aqui a promessa de nos honrar mais uma vez, porque o assunto ele é sedutor, porque ele tem muito apelo para a sociedade. Mas eu não quero encerrar esse podcast sem fazer uma pergunta de um seguidor que deixa aqui para encerrar o nosso podcast, apesar do tempo, nosso diretor está chamando ali, é que o nosso tempo está se esgotando. A pergunta é a seguinte: qual é? É uma pergunta capciosa, Bianchini, mas que precisa ser feita, né? Porque o seguidor merece toda a nossa consideração. A pergunta para encerrar, e eu deixo para os dois, é a seguinte: existe influência política dentro das forças policiais, seja a Polícia Civil ou Militar? Eu responderia até o seguinte: eu fiz um curso de gestão de organização de segurança pública e, na época, a pergunta principal foi essa: o que você entende por política? Eu levantei e falei: política é o câncer da sociedade. É verdade. Falei isso. Mas o professor Luiz Alfredo Salomão, um catedrático, me falou assim: Daniel, você vai sair daqui entendendo, mudando a sua concepção. E eu mudei. Eu entendo hoje que a política é a arte de solucionar conflitos mediante conversação. Negociar, né? Eu mudei a minha concepção, porque eu costumo até dizer uma frase que eu digo que depois de ouvir os antropólogos, filósofos, sociólogos, eu mudei muita coisa na vida, né? Eles estudam o passado, estudam o presente, estudam por que foi fundada a favela ali da Providência, porque pegaram os negros da Guerra dos Canudos e botaram lá. Então o Estado Isso. criou a primeira favela. Hoje nós temos quase 1000 favelas. Libertou, mas não tem o que fazer. Joga lá. Então o Aí problema começou a nosso crescer. é defeito, primeiro, social. Segundo, defeito dos políticos também. Existe plano de governo e plano de Estado. Os políticos fazem plano para 4 anos, aí depois vem o outro, muda todos os planos. E você precisa de plano de Estado. Estado é ad eterno. Você precisa mudar a segurança pública com projetos ad eterno, não de 4 anos. Aí um vem mudar, não é Core, é DOT. Aí um muda, não é Draco, é Craco. E mudar nome não adianta. A gente tem que partir para dar essa sociedade, A ordenar solução. essa sociedade. Todos buscamos solução. Ordenar. É isso aí. Há influência política na sua visão? A política é importante em todas as áreas, né? A gente respira política desde a hora que a gente acorda. E uma coisa importante que eu achei com relação à política, na política pública, na segurança pública, foi quando tiraram a polícia, a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar do âmbito da Secretaria de Segurança. Isso deu mais independência para as polícias. A Polícia Civil hoje tem a verba dela e a Polícia Militar tem a verba dela. E não existe aquela briga. Olha, eu vou dar mais para esse aqui e não vou dar para o outro. Isso criava um mal-estar muito grande. Então, eu entendo que os nossos políticos, pelo menos da segurança pública, eles têm tentado da melhor maneira possível. Eu tive o ex-chefe da Polícia Civil que foi em Brasília pedir uma verba para poder comprar colete, comprar helicóptero, comprar caveirão, e tinha uma deputada lá que disse que ele estava indo lá para pedir equipamento de guerra, para matar pessoas inocentes. E aí ele explicou exatamente que não era nada disso. Com a polícia forte, você consegue diminuir a criminalidade, você tem um poder maior do que o criminoso. Então essa questão de política ela é muito importante. Apesar Para que, você Samir,
pedir verba para você criar algo mais para que você possa dar o melhor conforto. Exato, Samico. Pra Hoje nós população. estamos sob domínio também da Secretaria de Não, Segurança. perfeito, Mas um perfeito. domínio light, Light, beleza. light. em que o secretário Isso. não intervém É. na secretaria, porque a secretaria tem verba Ele dá própria. autonomia para os Dá secretários dele. autonomia, e é isso que a gente diferente. compartilhar. É isso Segurança pública é dever de todos. Eu vejo. E é feito baseado em compartilhamento. A sociedade tem que compartilhar com a polícia compartilhar com a sociedade, a igreja, né? É isso aí. Funciona. E vamos em frente. Todos os representantes da sociedade civil, a você, nosso seguidor, nosso carinho, nossa consideração. E com relação à política, fica aqui, Bianchini, eu vou invocar aqui uma frase do nosso querido Bertold Brecht, né? O maior ignorante é aquele ignorante político que bate nos peitos e diz, eu não quero saber de política. Mal sabe ele que das decisões políticas, ô Samico, dependem, nascem a prostituta, o menor abandonado e o pior dos lacaios, que é o lacaio político. Então fica aqui o agradecimento ao professor Daniel Gomes, nosso Ah, eu que comissário, uma agradeço. honra, um privilégio para nós, esse riquíssimo conteúdo que vocês prestaram. Doutor Samico também, muito obrigado pelo empenho que vocês fizeram, saindo das suas funções, das suas demandas, que são grandes, né, Bianchini? Foi muito, Para nos muito atender o mesmo. nosso pedido, porque o que existe hoje, ô Bianchini, é analista de segurança pública Oh, demais. aos Todo montes. mundo é analista de segurança pública. Então nós escolhemos duas pessoas com qualidade, com currículo, com sabedoria, para poder informar a você, o nosso seguidor. Parabéns a você por ter assistido até o final esse exemplo de didática sobre segurança pública, e fica aqui a despedida também do nosso querido jornalista Carlos Bianchini. Doutor Daniel, doutor Samico, é uma honra recebê-los e saber que atenderam o nosso convite com prazer, né? Com alegria, com... E eu dedicaria esse livro aqui ao senhor Oh, né? que maravilha. e Muito ao obrigado. podcast. E esse aqui também está dedicado. Ao Lister. Oh, muito obrigado, Lê doutor com Daniel. carinho, porque a gente enriquece o nosso Fico devendo livros também para eles, É. do entusiasmo e do benefício de Deus. Esse livro tem me O causado. doutor Daniel também é pastor. Ah, que bom. É um Eu segredinho. sou pastor e esse livro tem me causado muita satisfação, porque a semana passada eu recebi uma ligação de uma mulher na Suécia que leu esse livro. Beleza, hein? E ela está vindo ao Brasil porque ela foi sequestrada do Brasil há 40 anos atrás e ela quer saber quem é a mãe dela. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Para Ou seja, o tentar. livro é uma referência É ao lógico, o modelo, livro avança. Muito obrigado. Passa. Obrigado mesmo. Obrigado a você, nosso seguidor, por mais uma edição do Rogai por Nós. Até a próxima, fiquem com Deus.